Eu anotei algumas coisas aqui desde a fala do Jorge, e tem uma coisa que eu repito muito que ele falou e eu complemento a informação, né? Teve um debate em São Paulo, lá no Conselho, há uns 2 meses atrás, em que se discutia a questão de financiamento do SUS e etc. E tem uma informação que eu sempre levo, que eu nunca parei para fazer a conta, né? Mas que é uma coisa óbvia. E aqui nós estamos falando para pessoas também que têm um nível intelectual acima da média. Se o Brasil é a 7ª economia do mundo, e se nós termos no Brasil uma das maiores cargas tributárias do mundo, depreende-se que o governo no Brasil, nas 3 esferas, é um dos mais ricos do mundo. E isso é um fato, né? Então a questão de não ter dinheiro para a saúde é uma questão de decisão de quem está no poder. É uma coisa óbvia e lógica isso, né? O que também nunca é dito é que as pessoas que fizeram essa mirabolante fórmula para levar médico para o interior são justamente as pessoas que não contribuem com a sua parcela. O estado do Rio Grande do Sul é um estado que nunca contribuiu com o que deveria, mas a maioria dos outros estados contribui com mais do que os 12% do orçamento que a emenda preconiza. E os municípios também. Porque é na porta do prefeito que a população bate. Não? Eles não vão até o governador do estado, nem pegam um avião para ir para Brasília reclamar quando não tem médico no hospital. Em São Paulo, supera 30% do orçamento municipal o gasto do município com saúde. E o governo federal está em 13 alguma coisa por cento, quando deveria ser 10%. Então, o governo federal que não permite que a regulamentação da emenda 29 vá para frente, porque eles não querem investir mais do que eles estão investindo hoje, que é quase nada comparado com o volume de recursos que estados e municípios põem no SUS. Então, isso é uma coisa importante vocês terem em mente. É uma decisão política, porque, sim, os nossos políticos nas 3 esferas têm muito dinheiro, é um país de economia pujante, é um país que tem uma carga tributária escorchante, e esse dinheiro está na cueca, está na Suíça, está no banco, mas não está onde deveria estar, que era aplicado nas políticas que se espera que o governo deveria estar gerindo e construindo. Uma outra coisa importante para vocês terem um panorama é que o que acontece com as faculdades de medicina no Brasil, e hoje a gente só tem menos faculdades que a Índia, é o que vai passar a acontecer com a residência médica também. Porque hoje se abre faculdade, não se fecha a faculdade. O governo fez uma ação cosmética, agora esses últimos 12, 18 meses, fechando algumas vagas em algumas faculdades, que é cosmética, porque tem mais 2.500 vagas para abrir, já está abrindo, lá em São Paulo já está abrindo faculdade nova, na capital, né, que a densidade de médico é maior do que na Bélgica e na Europa, está abrindo mais faculdade de medicina na capital do estado de São Paulo. E a residência, é interessante que esse decreto que saiu no início de setembro, que muda a composição da comissão, ele tem 15 páginas. E para quem não é muito afeito à legislação da residência e olha, a coisa que chama a atenção é isso. Mudou a composição, agora o governo tem maioria. Isso é o que salta aos olhos. Mas tem uma outra coisa que está nas 14 páginas seguintes, e que eu, que tenho 10 anos de Comissão Nacional lendo, percebi, é que se criou um sistema e um rito administrativo para a residência, em que vai acontecer o que acontece com a faculdade de medicina. Vai se abrir, e nunca mais vai fechar nenhum programa. Porque eles criaram uma burocracia tamanha para se descredenciar um programa que não vai fechar mais. E aí vai ficar aquele programa que não tem preceptor, aquele programa que está com o centro cirúrgico fechado, que não tem anestesista, não tem material, vai continuar aberto. E as pessoas vão continuar sendo certificadas sem ter treinado, que é o que acontece na faculdade de medicina hoje no Brasil. Que abre faculdade que não tem posto de saúde, não tem hospital, não tem nada, e abre. Então, a piora da qualidade da medicina é uma realidade que caminha passos largos, e agora saiu da graduação e foi para a especialização também. Isso está sedimentado já, e é esse caminho, essa é a opção que o governo fez, né? Nós somos médicos, alguns aqui são líderes de associação, de sindicato, outros não, mas nós somos pessoas que têm uma visão privilegiada do sistema, porque nós conhecemos o nosso trabalho. E nós temos que sim denunciar, né? Eu sou uma pessoa que sempre teve papel de liderança em associações, mas eu me considero um sindicalista nato, porque eu sou uma pessoa que briga muito, né? E na associação médica, eu acho que é importante a cobrança que o colega fez. O que eu tenho feito de agosto para cá é basicamente informar as pessoas, porque até setembro, que essas coisas não estavam publicadas, eu estava falando e estavam acreditando em mim porque eu estava falando. De setembro para cá, agora eu já posso mostrar que o que eu falei era verdade. E o processo de comunicação é lento, mas a gente precisa informar as pessoas. Então tem que pegar o site do núcleo acadêmico e mandar para os outros estudantes, tem que entrar na lista da DENEM e mandar.
Eu peguei isso, botei embaixo do meu braço e fui para a USP, fui para a Escola Paulista, fui para a MB, fui para a faculdade e fui levar isso para as pessoas e mostrar o que estava acontecendo. E agora a gente está começando a colher os frutos, né? Existem enormes conflitos de interesse entre as entidades do governo. Muitas pessoas que trabalham em entidades médicas são filiadas a partidos políticos, né? Algumas têm uma postura reta e correta e estão ali defendendo a entidade pelas quais elas estão afiliadas. Outras estão lá defendendo o interesse do governo, do partido ou pessoais, né? E isso é outra coisa que nós temos que também ter os olhos e os ouvidos abertos. E acho que é importante, as provocações que foram feitas aqui, o protagonismo é de vocês, é necessário isso, é necessário que os alunos se mobilizem. Amanhã vai ter mais uma reunião desse projeto que nem saiu do papel ainda, mas que já está nos condenando a pagar a esmola, né? O governo está dando a esmola, mas o dinheiro é nosso, né? E assim, isso não é medicina, é outra coisa que tem que ser dita, né? Eu até peço desculpas pela velocidade que eu estou falando, porque são muitas ideias, muitas coisas para falar, mas um médico recém-formado com um estetoscópio e um esfigmomanômetro é medicina no século XIX. Isso não é medicina. Isso é um interesse político de botar alguém de branco, como era na discussão de uns anos atrás do ato médico. Como era o governo federal, uns anos atrás, incentivando o Conselho de Medicina, de Enfermagem e de Fisioterapia a soltar resoluções para eles botarem doutor no carimbo. Isso é para enganar as pessoas, pobres, humildes, ignorantes. Isso é fato. Isso aí é bom porque a gente tem internet hoje. Eu resgato para vocês matérias de pessoas do governo que saíam messinho também em revista de Conselho de Enfermagem, Fisioterapia, incentivando. Por quê? Porque queriam substituir o médico. Porque para a população que é ignorante, basta botar alguém com um avental branco, com doutor, antes do nome que ele acha que é médico. E as pessoas não sabem julgar. A assimetria de informação na medicina é muito grande. É que nem quando a gente leva o carro no mecânico. O mecânico pode te dizer a verdade, ele pode te enganar e te cobrar 3 vezes mais. Na medicina é a mesma coisa. Então, assim, isso é uma grande farsa. Isso é uma grande farsa demagógica de interesse político-eleitoral. E nós temos o dever, como lideranças de pessoas diferenciadas que conhecem o que está acontecendo, de levar isso a 4 ventos. É o que tem ocupado boa parte do meu tempo nos últimos 2 meses. Né? Eu estou aqui, não estou trabalhando, amanhã eu saio de Porto Alegre e vou para Brasília para essa reunião. Vocês podem ter certeza que assim que eu sair, essa informação vai se disseminar também. E é bom que amanhã vocês mobilizem, conversem e não percam o pique, porque até o fim de outubro vai ter que sair esse edital. E aí tem que ter advogado, vai ter que ter outra manifestação, né? Existe uma chance de ter mais uma reunião lá em Brasília antes desse edital sair, talvez não tenha, mas igual tem que ir para a rua quando esse edital sair de novo. Vocês têm que ir para o jurídico das entidades e preparar processo, tem que chover processo no país inteiro, porque a gente tem que obstaculizar. A política se faz dessa maneira também. Quer dizer, tem falha jurídica, mas isso talvez não seja o principal, talvez não seja, mas governos pseudo-democráticos totalitários já calaram jornalistas fazendo chover processo em cima deles, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Então vamos fazer chover processo. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o CASLI, o CAOC da USP, a MB, vamos fazer chover uns 40 processos, né, para os advogados lá do governo trabalharem um pouco, tirarem a poeira e trabalhar para defender as ideias que eles estão... Vamos ver se essas ideias levadas ao debate, que essa é a ideia não é ganhar um processo. Ninguém aqui tem a ilusão de que é um processo judicial que vai impedir isso. Mas isso vai gerar debate, vai gerar ondas, marolas e ondas de debate. As pessoas, a sociedade civil vai ter, mas o que está acontecendo então? Por que isso está gerando essa reação? Isso é bom, isso é ruim? Os médicos são os vilões ou os políticos são os safados? Né? Aqui nesse auditório acho que todo mundo sabe a resposta. Né? Porque o que está se propondo não é medicina. Foi medicina no século XIX. Né? Medicina de pé descalço, que é uma expressão que se usava, não é medicina. É uma farsa para enganar as pessoas. Não tem hemograma, não tem raio-x, tomografia nem pensar, não é medicina. Não é medicina como se tem hoje, como se concebe hoje. Medicina é ciência. Né? O que se vai fazer um recém-formado com meia dúzia de instrumentos? Não vai fazer nada, não vai fazer diferença. Que impacto vai ter nos indicadores de saúde dessas populações a presença de uma pessoa lá? Eu tenho certeza de uma coisa, vai aumentar os índices de depressão dos médicos. Esse programa. Isso eu tenho certeza absoluta que vai. Talvez aumente a taxa de suicídio dos médicos. Agora, melhorar indicadores de saúde da população, eu não consigo. Nem que me prometesse uma soma enorme de dinheiro, eu saberia dizer qual indicador pode melhorar. Não vai melhorar. Porque isso é medicina do século XIX. É uma pseudomedicina, é uma farsa. Né?
Então, acho que vocês têm que levar isso em consideração, vocês têm que se mobilizar e fazer uma bela manifestação amanhã. Vocês têm que não perder a energia e a motivação, porque essas coisas elas se disseminam por capilaridade, mesmo com as redes sociais, internet, hoje isso demora, porque não basta estar na internet, a pessoa tem que ler e entender aquilo, e depreender, e formar sua opinião. Então, são coisas que demoram, mas que vocês não podem deixar de fazer, né? A gente tem trabalhado muito, mas precisa de mais pessoas envolvidas para reagir, né? Então, respondi algumas perguntas, não respondi outras, mas eu acho que essa é a principal mensagem que eu podia passar para vocês. Obrigada, então. Bem, eu acho que uns 10, mais um pouco anos atrás, o Banco Mundial fez um documento dizendo que deveria existir dois tipos de medicina. Uma medicina para rico e outra medicina para pobre. É isso que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil. Existem duas medicinas. E então se proliferam faculdades de medicina, não interessa se esses médicos vão ser bons ou não vão ser bons, né? Porque os que não forem bons vão ter que trabalhar lá nos grotões, e os que forem bons ficam nos hospitais de ponta, fazendo a medicina para os ricos. E o resto faz a medicina de pobre. Esse pessoal que vai trabalhar nesse programa de valorização da atenção básica vai fazer isso que é medicina de pobre, que é isso, não precisa muita coisa, precisa um jaleco branco, né, para dizer que tem um médico ali que está atendendo, e, portanto, ele não está desassistido, que o governo está assistindo ele, né? Na realidade, como disse o bom amigo, ele não está fazendo uma boa medicina, ele está fazendo, né, uma enganação com aquela população. É isso que, infelizmente, a gente está vendo no país. Isso aí é uma orientação do Banco Mundial, não é uma coisa de hoje. Isso aí já tem uns 15 ou 20 anos atrás, não me lembro bem, né, quando é que foi saiu esse documento. Mas é o que tem sido aplicado de lá para cá, né? Essa questão da criação desse programa de valorização da atenção básica é uma forma de baratear o atendimento dessa população e dizer que tem atendimento médico sem criar carreira médica. Que o movimento médico vem há anos discutindo com o governo e o governo não leva para frente porque aí tem custo, aí não vai ser uma medicina barata, vai ser uma medicina mais cara, porque para criar uma carreira médica não é só uma questão de salário que vai ter para os médicos, vai ter que criar estrutura, condições de trabalho para o médico no interior, vai ter que ter uma atenção regionalizada, tu vai ter que ter hospitais regionais, tu vai ter que ter uma estrutura regionalizada de atenção básica, né, e de atenção primária, secundária e terciária organizada. E isso custa dinheiro. E o governo não está querendo gastar esse dinheiro, né? E a carreira de Estado, ela implica em criar profissionais dedicados exclusivamente ao serviço público, né, que vão ter condições de trabalho e de remuneração. Isso aí, por que precisa ser uma carreira de Estado? Porque os municípios não têm condições de bancar, o município de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, como é que eles vão bancar uma estrutura de atenção à saúde? Não tem estrutura. Isso que o bom amigo disse é verdade. Os municípios, eles botam mais do que a emenda 29 propõe, que a emenda 29 propõe 10% para a União, 12% para os estados e 15% para os municípios, né? Os municípios colocam, né? Boa parte dos estados colocam, mas a União não coloca. E o peso, né, do financiamento está na União. Se a União não teria que colocar 10% e coloca 3,91%, não vai ter como criar estrutura de atenção e de saúde no interior, né? Essa carreira não vai ser, o que a gente defende não é exatamente o que é no judiciário, com os promotores, mas é ao estilo. Por exemplo, tu faz concurso público, esse pessoal vai para uma cidade do interior e com o tempo, né, na medida que ele vai progredindo na carreira, ele pode vir para cidades maiores, com melhor estrutura, né, para ter condições de progredir na carreira e também que seus filhos não fiquem, né, lá no Grotão o resto da vida, que eles possam vir estudar em centros melhores. Enfim, é o que existe, né, estruturado uma forma que foi o que
conseguiu que o judiciário levasse juiz, levasse promotor para o interior. É a mesma estrutura, senão não teria juiz, não teria promotor no interior. Teve que ser feita a carreira de Estado. Né? É óbvio que em termos de a carreira médica não vai ser no mesmo molde, mas é esse o sentido. Né? Bom, essa questão da votação lá na Comissão Nacional de Residência Médica, né? Ela teve uma reunião da Comissão Nacional de Residência Médica, que foi em julho, que participou o ministro da Saúde, para expor esse projeto. Né? Ele expôs de manhã e à tarde eles queriam votar. Né? Só que a plenária não aceitou votar, porque não tinha dados concretos, né? Foi uma apresentação verbal, sem projeto, sem nada, né? Isso a plenária da comissão resolveu que não votaria. Isso foi discutido numa reunião da Federação Nacional dos Médicos, a FENAM, que eu pautei essa questão, porque eu sabia que isso voltaria à discussão. Mas também não tinha nada do governo escrito como era esse projeto, a gente sabia linhas gerais. A maioria dos participantes da reunião se posicionaram contra, mas a intervenção do CID, presidente da FENAM, foi de que a FENAM não deveria ter uma oposição porque não estava madura, ainda não tinha elemento suficiente para tomar essa posição. CID Carvalhais, que é o presidente da FENAM. Então, a FENAM não tirou uma posição nem contra, nem a favor, embora a grande maioria dos diretores se falaram contra. Bom, na reunião que decidiu esse programa de avaliação médica, quando eu cheguei lá, eu sou suplente, né? Quando eu cheguei lá, o CID me disse, olha, a discussão evoluiu, não sei o quê, as entidades se reuniram com o Ministério, e a gente já fez o acordo. Bom, eu não participei de reunião nenhuma, não sei o que foi discutido nessas reuniões, né? Só que quando a gente foi discutir lá, não foi discutir a bonificação ou não a bonificação, a gente foi discutir a resolução, né? Uma nova resolução, que na realidade tinha aquela de 2005, né? E aí então teria que pegar uma nova resolução, e lá no meio dessa resolução que dispõe sobre a reserva, sobre a seleção para a prova de residência médica, tinha a questão dos 10% e 20%. Bom, a minha atitude foi no seguinte sentido: bom, como é que eu não vou votar a favor disso, não tem, por mais que o CID veio me dizer que a FENAM estava com essa posição, porque ele como presidente estava dizendo isso, a minha posição foi de pedir vistas ao processo, no sentido que à medida que um membro pede vistas, ele tranca o processo e não vai à frente, aí tem que ter uma nova reunião para decidir. E foi a minha posição, pedir vistas ao processo da votação. Aí, bom, aí deu aquele rebuliço e o pessoal do Ministério, não, o CID participou da discussão, da articulação, então vamos chamar o CID. Bom, então chama o CID. Aí o CID chegou lá e disse que ele assumia pessoalmente a posição de apoiar a decisão essa da bonificação, e foi, na realidade, o voto da FENAM foi uma posição pessoal do CID, que não consultou, né, a diretoria da FENAM, porque a diretoria da FENAM, na reunião anterior, não tinha tomado uma posição. A posição foi posição pessoal do CID. Né? E o que foi colocado em votação, porque o CID ele participou do início da reunião, saiu para uma outra reunião que eu tinha em Brasília, e quando eu coloquei a questão da vista ao processo, ele voltou, né, para a reunião. Bom, o que foi votado, na realidade, é o seguinte: se era 10% e 20%, ou se era 2,5% e 5%. E contra a bonificação em si, não teve votação. Né? Mas, enfim, a posição da FENAM foi decidida pessoalmente pelo CID. Isso vai ser tratado internamente dentro da FENAM. Vai ter reunião a semana que vem, e isso vai estar pautado para ser discutido. E nós vamos cobrar essa posição que o presidente da FENAM teve de assumir essa postura. Né?